quero fazer um convite especial. Assim que terminar esse bloco, quero ver se os doutores da ortopedia moderna, que são nossos patrocinadores, ficam para o final e bater um papo comigo aqui 10 minutos. Vocês topam? Depois desse último bloco, vocês topam? Todos vocês? Fechou então. Então eu vou tocar esse bloco agora, que eu quero trazer para cá, vou convidar aqui para estar comigo, meu amigo, ele que é uma das maiores referências em reabilitação oral e odontologia digital, mestre formado na Alemanha, super currículo na área da odontologia, Dr. Pedro Vasconcelos. Vem aqui, meu amigo. Senta aqui. Deixa eu ligar o microfone para você aqui, Pedro. Espera aí. Deixa eu cumprimentar você direito, né, meu amigo? Que bom que você está aqui. Aqui, ó. Liga aqui, ó. Aí, foi? Foi. Obrigado. Tá funcionando? Bora. Senta aí, doutor. Quero convidar ele, que é médico especialista em cirurgia plástica, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica há mais de 16 anos, uma super formação, especialista em lipo HD, vai falar comigo aqui sobre vários temas referente à saúde, beleza e bem-estar da mulher. Dr. Rodrigo Antoniassi, vem para cá, doutor. Doutor Pedro, eu acho que o doutor Rodrigo está com a gente na revista também desde o início. Só que algumas edições ele pulou, ele não está igual você não, que ele ficou em todas, viu, doutor? Então ele está na frente ainda. Estamos aqui, estamos na luta. O doutor acreditou na gente desde o começo também. Ele era meio doido. Senta aí, doutor. Deixa eu ver se está ligado aqui só. Vê no fundo aqui, doutor, se está o onzinho aqui, ó. Vê se está funcionando. Está certo ou não? Está no off ou no on? Vê agora. Aí, foi. Muito bom. Esse pessoal era tudo doido no começo. Hein, doutora? Acreditava na gente, né? Estamos aqui até hoje, já fizemos até capa de revista, né, doutora? Muito bom. Vamos lá. Quero convidar ele, que é educador físico, formado há mais de 25 anos em educação física, tem pós-graduação em gestão esportiva, está fazendo pós-graduação em eletroestimulação e é proprietário do Estúdio Volt, o Leandro Zocal Rosa. Leandro, seja bem-vindo. Muito bom. Eu fui lá ver o Ari trabalhar nessa Volt, Estúdio Volt. Senta aí, Leandro. Muito legal esse negócio que eles fazem. São especialistas aqui, ó. Ó, Leandro, seja bem-vindo. E por último, mas não menos importante, quero convidar ele, que é médico especialista em ortopedia e traumatologia, com foco na área da cirurgia de ombro e cotovelo, o Dr. Luiz Felipe Tomé. Doutor, seja bem-vindo. Nós teríamos mais um convidado. Obrigado, viu? Doutor, quer sentar aqui? Vem, Grace. Vamos, Grace. E a Grace Gioviani comigo mais uma vez. Nós teríamos mais um convidado, que é o Dr. Micael Faria, que é uma das grandes referências em coloproctologia, mas ele está operando. Teve uma emergência lá na Benê e não pôde estar com a gente, tá bom? Então vamos lá. Bom, estou muito feliz de vocês estarem aqui. Eu acho que a gente conseguiu grande parte do nosso objetivo. Eu estou indo já ao quarto talk, né, no dia de hoje. E toda vez a gente vê o quanto a gente consegue levar informação. E quanto um profissional qualificado, especialista, que todos vocês são, porque eu gosto de ler o currículo, e eu dou valor para isso, porque toda vez que profissionais como vocês não levam informação, quem perde é o paciente, né? Então vocês precisam divulgar o trabalho de vocês, vocês que são pessoas sérias, profissionais corretos, todos com as graduações certas, né? Graduações que não foram fáceis de ser tiradas, um título de especialista na medicina, por exemplo, né, que vocês têm. O doutor tem de especialista, mais uma de subespecialidade. Doutor Pedro com uma super formação fora do país. Vi a formação do Leandro também, fiquei muito feliz que o Ari me passou. Quer dizer, já tem uma pós-graduação, já fazendo outra. Isso é importante demais para os nossos pacientes. Tá? E eu gostaria de começar esse talk
o talco número 4, perguntando para o Dr. Luiz Felipe, vocês que estão inaugurando uma super estrutura aqui na Avenida JK, que a Ortopedia Moderna fez uma estrutura maravilhosa ali na esquina onde é a Corpore, né? Vocês estão dividindo ali, o espaço, a Corpore ainda continua lá. Com certeza vai ser importantíssimo para São José do Rio Preto, né? Um grupo de médicos dentro da mesma área, com subespecialidades diferentes, né? Doutor, e quais são hoje, onde um médico como você é procurado, um especialista em ombro e cotovelo, quais são essas lesões, né? Porque a gente às vezes não escuta falar muito disso, às vezes é jogando tênis, ou existe com a idade pode acontecer. Fala um pouquinho da sua especialidade e onde entra a cirurgia de ombro no caso. Prazer estar aqui com vocês. Acho que é muito bom a gente conversar um pouquinho, explicar um pouquinho da nossa área, né? Então, assim, a cirurgia de ombro, a gente acaba tendo... hoje é a segunda maior causa de dor ortopédica, né? A primeira é dor lombar e a segunda é dor no ombro. Então, o que a gente acaba pegando muito? Desde o paciente que é atleta, que faz atividade física, não que seja atleta profissional, mas o atleta, né, recreativo, que acaba fazendo lesão no ombro, lesão no cotovelo, então lesão de tendão, acaba fazendo, enfim, trauma, né, que você acaba tendo durante a atividade física, até o paciente mais velho, né, a gente pega muito paciente já com idade um pouquinho mais avançada, né, com 60, 70, 80 anos, que tem um desgaste, uma degeneração ao longo da vida, e aí acaba desenvolvendo algumas lesões, tanto de manguito, artrose, enfim, né? E isso que a gente acaba tratando bastante lá na clínica, né? Doutor, e está muito moderna essa cirurgia hoje, né? Ela é feita por vídeo, né? Fala um pouquinho do procedimento cirúrgico. A cirurgia de ombro evoluiu muito, né? Antigamente as cirurgias eram mais abertas, né? E de uns anos para cá a gente consegue fazer praticamente tudo por videoartroscopia. Então é uma cirurgia bem menos invasiva, né? A dor pós-operatória acaba sendo menor. Você consegue ter uma visualização melhor da articulação, então você consegue acessar lesões que antigamente não se conseguia acessar. E evoluiu muito também em tecnologia de fixação, né? Tanto de próteses quanto dos pontos, né? Da sutura que a gente faz hoje. Então o tipo de âncora que a gente usa, isso permite que a gente consiga uma reabilitação mais rápida do paciente, né? Então, pacientes que antes levavam quase um ano para conseguir reabilitar de uma cirurgia de ombro, hoje, 4, 6 meses, o paciente já está reabilitado, né? Então, o paciente já está voltando para uma rotina esportiva, já está voltando para a atividade do dia a dia. Então, isso ajuda bastante os pacientes, né? Tanto os pacientes que trabalham, que dependem, né, de uma atividade, voltar para uma atividade de trabalho, quanto o paciente que tem a necessidade esportiva, né? É uma evolução, né, doutor? Sim, sim. Muito legal. Grace, eu quero falar um negócio para você. Eu fui esses dias acompanhar o trabalho lá do pessoal do Estúdio Volt. Eu estava com o Ari lá, e o Ari me mostrou todo o equipamento. Aí o Leandro também está aqui, que é um dos sócios da Estúdio Volt. Você precisa ver o que esses caras fazem na eletroestimulação. E a minha amiga André, que está aqui, também falou desse trabalho deles. Você precisa conhecer. Leandro, fala um pouquinho. O que é isso que vocês trouxeram para Rio Preto? Hoje vocês já são em 8, né? São 8 profissionais, né? Do Estúdio Volt, né? Eles têm um equipamento muito legal, um macacão, né? Um colete. Explica aí, porque é muito top o trabalho que eles fazem para ajudar na parte de atividade física. E ele vai falar um pouquinho. Vale a pena, viu, Grace? Pega essa dica. Já fica o convite aqui para você, viu, Grace? Aliás, para todos. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês, dividir aqui a mesa com todos os profissionais. A eletroestimulação é um método de treinamento, assim como uma academia, um treinamento funcional, um crossfit, né? Onde o nosso impulso elétrico, que ele é o mesmo que vem dessas outras atividades, ele não vem do sistema nervoso central, ele vem de uma placa. Mas é o mesmo impulso elétrico e fisiologicamente dentro do nosso organismo a resposta de contração muscular ela é a mesma das outras atividades, né? Então é um colete onde a gente escolhe os protocolos, as variáveis, né, em hertz, cronaxia,
Hoje a gente tem os estudos, né, comprovando aí a eficiência da contração muscular acima de 21 Hz, né, abaixo são protocolos utilizados para uma drenagem, para um sistema circulatório, uma contratura muscular, né, que também se diferencia da eletroestimulação do FES, né, que é da fisioterapia. Minha esposa é fisioterapeuta, né, e então é uma metodologia muito legal, onde a gente tem algumas vantagens, né, a priori dela, né, a maior é o tempo, né, são 20 minutos somente de atividade que a gente pode realizar. Mas assim, Leandro, por que esses 20 minutos? A resposta é fisiológica. Hoje a gente tem trabalhos científicos comprovando que quando você faz uma contração voluntária, quer dizer, que esse impulso elétrico vem do sistema nervoso central, nós recrutamos de 30% a 50% das fibras de um determinado músculo. Na eletroestimulação, como o sistema nervoso central não participa dessa brincadeira, a gente recruta praticamente 100%. Então, eu não preciso passar um longo período para poder trabalhar esse músculo em sua totalidade. Então, essa é uma das primeiras vantagens, né? A gente brinca que são 3, né? A outra, aí o ortopedista vai adorar, né, é a proteção da articulação. Como assim? Quando você faz uma atividade convencional, nós precisamos, para melhorar esse músculo, tendões, ligamentos e até a própria articulação, colocar uma sobrecarga. Então, a pessoa vai fazer, a mulher vai lá querer ganhar bumbum em perna, né? Então, ela precisa colocar uma sobrecarga, seja ela onde for, de 20, 30, 40 quilos, porém, essas sobrecargas também vão estar presentes nas articulações. Na eletroestimulação, a gente controla essa sobrecarga através da nossa corrente elétrica. Então, a pessoa vai fazer o movimento com o corpo dela, né, sem essa sobrecarga, e sim a sobrecarga direto no músculo, né. E também a tecnologia nos permite trabalhar a musculatura bem profunda. Então, hoje a gente consegue melhorar muito, né, a incontinência urinária. Estamos tendo ótimos resultados para dor de coluna, hérnia de disco, né, por todas essas tecnologias que a gente acaba usufruindo, né. Mas o legal dos 20 minutos eu achei fantástico. O tempo, né? O tempo, nossa. E eu já ouvi fast falar... food da atividade física. Não, porque eu conheço a Grace, aqui é no 12. Eu já ouvi falar que 20 minutos equivale a 3 horas de academia, isso é verdade? Não. Hoje existem alguns mitos criados na eletroestimulação, né? E a gente se baseia, né? Você perguntou, são 8 treinadores hoje, a gente começou há 2 anos e pouquinho, eu comecei e a gente foi abrindo, né? Expandindo, mas existem alguns mitos, né? Primeiro que se fica deitado, não fica deitado, você vai fazer o movimento, né? Existe a contração muscular, o teu braço não fica parado, você precisa suportar essa resistência, e não existe evidência científica nenhuma correlacionando uma atividade em relação à outra. O que existe são as eficiências, por exemplo, em relação ao estímulo muscular praticamente 100%, e isso existe evidência científica comprovando essa eficácia. Agora, que a eletroestimulação corresponde a 3 horas de academia, isso não é verdade, não é verdade. Legal. Precisamos colocar os pingos nos is, né? É isso aí. E a tecnologia é muito importante hoje na ajuda, né, ajuda as mulheres na questão da beleza, bem-estar. E em beleza e bem-estar, um procedimento que vem sendo muito procurado pelas mulheres, doutor Rodrigo, é a lipo HD, que é a evolução da lipo, né? Eu gostaria que você comentasse a diferença da lipo HD para a lipo convencional, né? E onde ela enquadra também, porque são indicações diferentes, né? Você que realiza esse procedimento com bons resultados, onde que se encaixa, o que as mulheres têm procurado, né? Que é algo que com certeza elas têm procurado bastante, né? Boa noite, Renato. Boa noite, Gleice. Boa noite, colegas. Falar um pouco sobre a lipo HD, que é a terceira geração de lipoaspiração, digamos assim. A lipoaspiração é uma coisa recente, que ela começou nos anos 80. Aqui foi trazida para o Brasil, começou na França, foi trazida para o Brasil nos anos 80, e nessa época eles usavam cânulas grossas, deixavam algumas marcas não legais nos pacientes, e com o tempo foi evoluindo, ficando cânulas mais finas, tendo uma melhor
uma coisa mais estética. E hoje nós estamos na terceira geração da lipoaspiração, que é a Lipo HD, a High Definition, de alta definição, né? Onde a gente consegue projetar a musculatura já na gordura, já deixa um abdômen mais definido, as costas, o braço, o peitoral masculino quando precisa. E tudo isso respeitando a musculatura, respeitando a anatomia do paciente, para não ficar uma coisa meio estranha, realmente. Então, você também tem que escolher, não é todo paciente toda mulher pode fazer, todo homem, não. Você tem é tudo um conjunto, né? A parte esportiva, onde você o paciente tem que gostar de fazer academia, tem que ter uma boa alimentação. Não existe milagre, gente. E ali é aquele paciente que está tentando ter uma melhor definição e que mesmo fazendo academia, tendo uma boa alimentação, não consegue. Ali está super bem indicado e super... as pacientes, deixando assim as pacientes mais satisfeitas, mais empoderadas, né? E isso daí é bem legal. Com o corpo, né? Feliz com o corpo. Não, né? Sim, eu costumo dizer, é aquela paciente que já tem um corpo que todo mundo vai falar assim, você é louca de fazer uma lipoaspiração, que é isso? Você é louca. Joviano. Né? Eu que digo. Aí, então, é aquela paciente que já tem um corpo legal e você tem que deixar melhor. Tem que deixar melhor. E você consegue, com isso, satisfazê-las e deixando com uma autoestima melhor e assim vai. É assim que começa. Você já pensou em fazer essa lipo HD aí? Você já... HD não, mas eu já fiz duas das outras. Eu fiz uma lipo em 2012 e outra em 2021. Mas eu não adaptei a HD, porque eu fiquei com dúvida no tanquinho e tal, então eu preferi um modelo mais natural. Aí que tá. Eu, por exemplo, quando a paciente chega para conversar, eu não gosto do tanquinho para mulher, né, com os pecs, né, que a gente fala. Eu prefiro aquela que fica mais definida com as semilunares e com a linha alba. Eu acho que fica bem mais feminino. E eu mostro para a paciente, mostro fotos, e para a gente chegar... Agora tem umas que pedem, assim... Lógico, e a dúvida a Lipo HD é o sistema da lipo? Agora me surgiu essa dúvida. Técnica. É a técnica, uma não técnica. Significa os gominhos, a Isso, técnica da lipo. É uma técnica, é uma nova... uma nova... É que quando fala assim, a gente já imagina com os gominhos, né? E na verdade é o que fazem hoje. Isso, aí né? Você procura deixar mais acinturado algumas regiões. Você tira, então, são áreas negativas e áreas positivas. Umas áreas você vai tirar mais, umas áreas você vai tirar menos, deixando essas sombras que vai ficar mais definido o abdômen, por exemplo, as costas, braços, e assim vai. Os homens têm procurado muito? Né? Também. Funciona bem, também. Né? Aí o homem, sim, não tem como, né? É a barriga tanquinho que todos sonham, né? Que você tem que também, aquele cara que tem um índice de massa corpórea adequado, que é acostumado a fazer academia, que tem uma boa alimentação, e aí você, não adianta, de repente, vamos falar, o doutor Sivieri estava aqui, eu já tive um paciente que com 150 quilos chegou no consultório pedindo a Lipo HD. Saiu com o endereço do Sivieri. Não vai rolar, né, doutor? Você entendeu? Entendi. Então, tudo tem que ter indicação, tem que ter... Né, não é todo paciente que pode. E essa questão também da pessoa, a gente até comentou isso lá atrás, da pessoa buscar o procedimento estético a qualquer custo, né? E fazer mesmo que não seja a indicação, né? Sim, então, por isso que o adequado é você sempre procurar profissionais que estejam capacitados a fazer, que sejam da área, né? Que um cirurgião plástico hoje, são 6 anos de medicina, 2 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, prestamos uma prova da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e aí que você entra ali, e aí que você começa mesmo a sua vida.
Mas é incrível ver que a lipo é objeto de desejo de muita gente, né? Sim. É muita gente, e às vezes é mais acessível do que as pessoas imaginam, né? Sim. Por isso que é importante visitar o consultório, fazer o orçamento, eu falo muito isso, às vezes as pessoas sonham com algo, mas colocam aquilo tão distante, que não dão o passo principal, que é saber quanto custa, como que é a recuperação. É o primeiro passo. É você procurar o profissional adequado para a partir dali ver qual que é a tua indicação. Então, todo paciente, ele vai chegar com uma queixa, você tem que fazer a anamnese dele, você tem que saber, fazer o diagnóstico, a plástica também, na cirurgia plástica. E dali você dá um melhor tratamento para aquele paciente. E não é uma única técnica que para ser usada, realmente é um tratamento individualizado, cada paciente é uma técnica que você vai usar. Isso que é o melhor. Ou 2, 3 técnicas num paciente só, você vai juntar. E assim vai. É um tratamento individualizado mesmo. Com certeza. Você penou muito na recuperação, você que é muito acelerada e tal, e já tudo no 12. Você sabe que eu acredito que quem fez a minha plástica foi o Dr. Paulo. E eu acredito que ele usa o procedimento HD, né? A primeira vez que eu fiz, em 2012, eu sofri muito. Eu acredito que foi o modelo antigo. Então, eu sofri muito. Parecia que tinha passado um trator em cima de mim. Foi muito complicado. Mas essa segunda recuperação foi tranquila. Então, eu acredito que com 10 dias eu já estava atuando, já estava palestrando, já estava super bem. Então, a recuperação foi muito rápida. Não foi como foi da primeira vez. Foi incrível a diferença de recuperação. Eu costumo dizer para os pacientes, às vezes eu marco a cirurgia na quinta e eu falo, na segunda você vai estar trabalhando. É muito rápido. É rápido. Hoje é rápido a recuperação. A lipoaspiração é uma recuperação rápida. Isso é ótimo, né, doutor? Facilita muito o procedimento. Hoje, vamos lá, o nosso público feminino é maior, óbvio. E a mulher de hoje, a mulher moderna trabalha, a mulher moderna trabalha uma jornada dupla, né, em casa, na casa e fora de casa. E como que você vai deixar essa mulher longe do trabalho tanto tempo? Com certeza. Não tem mais jeito. As reabilitações têm que ser rápidas. É óbvio, respeitando o corpo, respeitando tudo. Mas uma lipoaspiração hoje, no máximo 7 dias você está voltando às suas atividades de academia, indo para a academia. Uma evolução muito grande na saúde, né? Prova disso na odontologia, né, Pedro? Você lá com todo aquele arsenal lá, hoje você consegue... Você até contou um caso lá no podcast, que quase que 28 dentes em um mês, né? Menos de um mês, na verdade, né? Então, o que você que é uma das grandes referências na odontologia, o que você consegue falar qual foi o impacto da odontologia digital no trabalho de vocês e para o paciente? Boa noite, pessoal. Boa noite, colegas. Grace, é um prazer estar aqui. Bom, o Renato a gente já se conhece desde 2016, que a gente está junto nessa... 2015. 2015, é verdade. 2015. Ele é o único... É verdade, eu ele e o Paulo Alemanha, Miranda, que são os únicos que ficaram na revista desde o início até hoje. Eu estava indo para a Alemanha a primeira vez quando eu conheci o Renato. Então, o Renato viu toda a evolução que eu peguei na clínica. Então, o que a gente vê hoje com a odontologia digital, eu acho que todos nós da área médica, posso considerar você da área médica também, com certeza, cuida das pessoas, e não tem como não achar que é uma evolução colocar estímulos elétricos para auxiliar a gente. Isso é uma evolução absurda, em todos os sentidos. E o que a gente viu com a odontologia digital foi justamente o que o Dr. Rodrigo estava falando, tempos cirúrgicos muito mais reduzidos em tudo. Certo? Não abrir um paciente, quando a gente fala de uma cirurgia feita por vídeo, é o mesmo que eu falar para as pessoas que a gente faz cirurgia guiada hoje para fazer um implante, por exemplo. A pessoa perde um dente, vamos fazer uma cirurgia guiada, não dá um ponto, não tem corte, a cicatrização começa imediatamente. Então eu poder virar para o paciente e falar, olha, para fazer uma cirurgia, eu tenho que te abrir, vai cortar, aí seu corpo vai ter que colar a gengiva no osso, para aí começar a cicatrização. Hoje nós não temos mais isso. Certo? Então, a hora que a gente faz a perfuração, terminou a cirurgia, é imediato, o corpo já está cicatrizando. Então, não tem como não achar que a odontologia digital não trouxe muita coisa, ela trouxe muita revolução.
E sem ela a gente não estaria onde está. E eu me considero um entusiasta da odontologia digital, mas nós também temos outros dentistas muito evoluídos na odontologia digital aqui, que também é um outro parceirão seu, que é o Paulo Botura, que também é um grande amigo meu. Então eu acho que hoje aqui na cidade, em Rio Preto, na região, nós temos grandes evoluções com a odontologia digital, com as reabilitações. Falar da paciente que ficou aqui, ela veio da França, foi uma paciente que chegou na minha clínica, eu tinha um mês para reabilitar ela, eu reabilitei com uns 22 dias mais ou menos, porque eu queria ficar uns dias, mais ou menos, uma semaninha, eu queria ficar testando para ver se tudo estava dentro do eixo. Mas 28 dentes, sem odontologia digital, não dá para fazer. Então, assim, são revoluções que a área médica vai vendo dia após dia e não tem volta. Eu acho que nós vamos ver muita coisa bacana aí pela frente ainda. Ô Pedro, você consegue estimar se não houvesse odontologia digital, um tratamento como esse que você fez em 22 dias, vamos dizer que você acompanhou por 30, mas você entregou com 22. Sim. Quanto tempo seria numa odontologia tradicional? Na odontologia tradicional, eu fiz especialização em 2010 em reabilitação oral. E naquela época a gente seguia alguns protocolos que a odontologia digital te permite cortar algumas etapas, porque ela é muito mais precisa. Então naquela época eu levaria no mínimo uns 3 meses, 3 a 4 meses, para fazer uma reabilitação dessa, com muita experiência, tá? Com muita experiência. Naquela época, como eu não tinha tanta experiência, então eu levava uns 6 meses para reabilitar um paciente. Mas hoje, com a experiência que eu tenho, fazendo tudo de maneira analógica, eu levaria ali uns 3 a 4 meses. Então, a odontologia digital, ela permite para a gente usar ferramentas para tornar mais preciso. Antes, a gente tinha que ficar analisando muito na mão. Pega modelo, coloca em dispositivo, checa se aquilo vai dar certo. Hoje, a odontologia digital, ela já te fala, ela fala, isso aqui vai dar certo, isso aqui não vai. A tecnologia na área da saúde, ela veio para ficar e ela só vai expandir. Quando a gente pensar, no caso do Leandro, 20 minutos, né, cara, e fazer o que faz, né, Leandro, é absurdo, né? A gente brinca que quem vem puxando isso é a área da medicina, né? Exato. Ela vem puxando. Então, se a gente pensar que há 15 anos atrás a expectativa de vida do ser humano era de 50 e poucos anos, e hoje a medicina consegue entregar, né, com uma vacina do Covid, com outras, né, avanços tecnológicos, uma expectativa de 80 anos, se a educação física, né, não evoluir, essas pessoas vão chegar com processos de artrose sem andar. Aí isso vai acontecer na odontologia e em todas as outras áreas. Então a gente precisa evoluir para que esse ser humano chegue com 80 anos tão bem quanto ele tinha 50 anos, né? Não, é absurdo. Doutor Luiz Felipe, hoje, por exemplo, com relação aos exames, né, é uma evolução também absurda, né? Porque hoje com uma ressonância ou uma tomografia, o resultado ele vem é muito fácil, né? Assim, lógico, não sou médico, mas assim, não digo que a palavra fácil porque né, doutor Rodrigo? De falar, cara, ele opera fácil, né? Passou 15 anos estudando. Mas assim, a tecnologia ajuda muito, né? Os exames, no caso. Hoje em dia a gente tem facilidade de fazer exame, né? É uma coisa que ajuda bastante. E a qualidade dos exames melhorou muito, né? Isso. Então, isso é uma coisa que ajuda muito. Então, por exemplo, quando eu vou planejar uma prótese para fazer no paciente, eu peço a ressonância para ver como é que estão as partes moles, tendão, né, e tudo mais, e eu peço a tomografia, porque com a tomografia eu já jogo isso no software do computador e a gente já faz todo o planejamento da prótese antes de levar o paciente para o centro cirúrgico. Então é feito também via software esse planejamento de prótese também? Sim, então a gente já planeja a prótese antes para eu saber se eu vou ter alguma surpresa ali na hora. Então você já sabe a versão que você vai colocar, o tamanho do implante, e isso tudo já te facilita muito na hora da cirurgia, né? Então você ganha tempo e você consegue fazer uma prótese já customizada praticamente para aquele paciente, de forma que ele vai sair no tamanho correto da prótese, vai ter uma melhor mobilidade da articulação. Você já testa no software se aquela posição do implante vai pegar no osso ou não vai pegar o osso, se vai limitar o movimento ou não. Então isso você já consegue planejar tudo antes da cirurgia. Por isso você consegue reabilitar também o paciente de forma mais rápida. E os casos de prótese no ombro, eles têm sido cada vez mais frequentes? Tem porque assim, a tecnologia melhorou bastante, né? Então a prótese ela consegue se integrar melhor ao osso. Isso facilita
a reabilitação, porque o paciente consegue melhorar, não ter tanta dor no pós-operatório, e ele consegue ter uma menor soltura desse implante ao longo da vida, né? Então isso faz com que com que o paciente consiga ter muito menos dor e voltar para uma atividade de forma muito mais rápida. Os pacientes têm vivido muito mais tempo hoje, né? E de forma muito mais ativa. Então eu tenho uma paciente que eu fiz uma prótese recente agora, que ela tem 84 anos, ela faz atividade física todo dia e ela viaja para fora do Brasil 3, 4 vezes por ano. E ela falou, eu não aguento mais ficar com essa dor, eu quero fazer a prótese. E assim, 2, 3 dias depois da cirurgia, ela estava mexendo o braço, né? Não estava com tipóia, estava com nada. Então Evolução muito grande, né? Então, Rodrigo, quais são hoje as cirurgias mais buscadas pelas mulheres na estética, quando elas se preocupam em melhorar? Quais são aí as carro-chefes lá do seu dia a dia? Então, Renato, a lipoaspiração é uma das principais e cirurgia de mama também, né? Principalmente as de prótese. A colocação de prótese, toda mulher quer aquele colo alto, né? Então, são as principais, e claro, principalmente as mamães, né? As que já foram mães. Sim. Elas o corpo acaba ficando diferente, não tem jeito, e elas vêm procurar melhorar nessa parte. E a Lipo HD entra aí também quando tem indicação para fazer a lipoabdominoplastia HD. Onde é a famosa mamãe sarada, que a gente deixa aquele abdômen, aquela mulher que já foi mãe, que tem um abdômen um pouco mais flácido, a gente deixa ela com um abdômen mais aspecto malhado. É a mulher que teve lá os filhos, 1 ou 2, sei lá, e decidiu que ela parou ali, não vai mais ter filho, né? Aí ela quer fazer aquele trabalho de resolver, fazer toda essa... Ela quer melhorar a flacidez que ela tem no abdômen, as principais causas. Já colocar prótese. E a mama que fica com excesso de pele e depois da amamentação que acaba também perdendo o formato. Elas querem melhorar isso e é a maior procura aqui. Tem gente que, né, um termo em inglês que é o Mummy Makeover, Sim. que é a reforma da mamãe, que entra, né, que entra uma lipoaspiração junto, que geralmente lipa-se as costas, os flancos, faz a lipoabdominoplastia e mais a prótese com o mama ou só a mamoplastia, colocando a mama para cima. É uma cirurgia muito buscada, né? É a maior procura da mamãe. E resolve. Ô Grace, você que trabalhou com muita mulher, as mulheres, elas realmente têm esse desejo de fazer cirurgia plástica? Como é que é isso? Você que viveu nesse... Sim, você treinou mais de 130 mil mulheres. Trabalhei perguntando qual era o sonho delas. E eu vou te falar, 90% dos sonhos é colocar silicone e fazer a lipo. 90%. A minha cirurgia. 90% das pessoas têm esse sonho, Renato. Por isso que eu falei no começo, é algo que e aí eu mostrava para elas que é muito mais palpável do que as pessoas imaginam, porque a maioria acha que é tão distante, assim como um tratamento bom odontológico, acha que é uma coisa tão cara, tão inacessível, e que a grande verdade é que se a pessoa se organizar financeiramente, dá para fazer um tratamento de forma muito, muito especial. E essa visão que é necessária as pessoas terem, né? Que o sonho, qualquer sonho que exista, ela pode realizar. E é possível, basta se organizar para isso, né? E ele falando da flacidez, eu tive esse problema na segunda gestação. A primeira gestação eu engordei 9 quilos, foi super tranquila. A segunda eu engordei 30 e tantos quilos, a do Rian. Eu fiquei imensa, assim, bem diferente. E depois eu emagreci muito rápido, e aí ficou a flacidez. Não importava o quanto eu treinava, não importava o quanto eu fazia de atividade física, não importava a dieta que fazia, eu não conseguia tirar aquela pele. Ficou aqueles 2 dedinhos ali embaixo na barriga que não colocava o biquíni e aquilo ficava, por mais que eu estava magra. Então, precisou fazer. Quando eu fiz a lipo, eu fiz essa correção também. E é assim, é outra vida.
Porque aí você treina, você vê o resultado, né? É diferente. Você se sente mais confiante, né? Com a tua Total, autoestima melhor, total. mais empoderada, não é? É muito diferente o resultado. É isso. incrível, é Isso incrível. E eu falo que realmente toda a gente mulher sente merece. isso nas pacientes. Merece. Nós sentimos isso nas pacientes. Mulher e homens, né? Sim. Porque o homem às vezes não tem essa vaidade tão que a mulher tem, mas é necessário, porque você olha, às vezes olha no espelho, o homem vai se sentir mais vaidoso, mais empoderado também, né? O homem, eu estava até comentei com o Renato no bloco passado com o Dr. Thiago Sivieri, cirurgia bariátrica. Uma vez eu ouvi uma coisa do meu paciente que eu falei, cara, eu achei muito interessante, um pós-bariátrico que perdeu 50 quilos e ele queria melhorar os flancos e abdômen, flácidos, ficaram muito flácidos. E aí ele chegou no meu consultório falando assim, ele fez há 5 anos atrás a bariátrica. Ele chegou no meu consultório e falou assim, doutor, eu vim aqui terminar o que eu comecei há 5 anos atrás. Poxa, isso me gravou, ele tem toda a razão. Tá? Vamos terminar o que você, né? Foi tudo um processo. Então ele era um grande obeso que fez a cirurgia bariátrica, que emagreceu, que precisava emagrecer, ficou a sobra de pele e a gente resolveu para ele isso e Com certeza a vida dele não, se tornou acabou, né? não. Então, viramos amigos mesmo. A última vez que ele foi no meu consultório, nós mais conversamos do que eu via a cirurgia que eu tinha feito. E é uma pena, né, que na medicina eles não podem mostrar o antes e depois, né? Nesse caso o doutor mostrou para mim, ele gravou podcast comigo e ele mostrou o resultado absurdo, né, doutor? Absurdo, né? Renato, isso daí também, pegando esse entrave aí, é uma coisa que nós precisamos brigar na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e no Conselho Regional de Medicina, que nós estamos, né, como médicos, vamos lá, um especialista em ombro aqui, quem pode falar de ombro é esse cara aqui. Quem pode falar de lipoaspiração sou eu. Quem pode falar de educador físico, dessa parte da Volt. E assim vai. E a parte de odonto digital, poxa, me surpreendeu essa evolução na reabilitação. Então, se nós médicos não pudermos nos expressar nas redes sociais, nas revistas, tudo bem, tem gente que acaba exagerando, né? Tem gente que acaba contando os contos da carochinha que tem que tomar, mas isso vai ter em todo lugar. Mas eu acho que a gente tem que ter esse direito de mostrar os nossos resultados. É isso mesmo. Porque nós temos resultados bons e de repente parece até que outras especialidades não médicas sabem mais que a gente, porque a gente não pode mostrar, cara. Exatamente. É um absurdo. É um absurdo. E aí na odontologia houve um crescimento muito grande nisso, que vocês conseguem mostrar o antes e depois. E como faz a diferença, né, cara? Por exemplo, esses dias atrás eu vi um resultado seu, onde você terminou com as lentes de contato. E era absurdo também. Primeiro, a boca era toda torta, os dentes deformados, está no Instagram dele. Se você visse todos os dentes deformados e como ele terminou o caso com todas as porcelanas, parecia que era outra boca. Sim, quase, né? Muda completamente o rosto da pessoa, né? O Pedro, como é que é esse lance do que hoje as lentes de contato ou as facetas conseguem fazer nesse acabamento, né? Porque, lógico, você vem fazendo toda a reabilitação e consegue fazer botar cereja lá em cima do bolo. Primeiro eu queria voltar um pouquinho no que a Grace estava falando, que eu recebo um monte... Bom, 80% dos meus pacientes são mulheres. Se olhar minha agenda é um sarro. Vou olhar minha agenda de amanhã, 8-2 que eu vou atender, literalmente. São 80% mulheres. E quando os homens vão, era o que o Dr. Thiago estava falando, muitas vezes são arrastados pelas mulheres, então a gente tem que ter muito cuidado, porque não dá certo. Uma reabilitação não é uma coisa tão simples. Senta aí que eu vou fazer.
ela também envolve dor, às vezes tem que acostumar, o paciente se sente estranho, morde a língua, morde a bochecha, tem coisa que a gente tem que explicar para o paciente que ele vai atravessar. Mas é muita gente que entra na minha sala das mulheres e fala assim, nossa, eu vim arrumar minha boca, depois eu vou arrumar meu corpo. Ou, eu arrumei meu corpo, agora eu vou arrumar minha boca. Eu só ouço isso todo santo dia. Parece que é uma coisa que as mulheres vão se deixando e vão cuidando de marido, de filho, de mãe, de pai, de não sei quem, depois começa a cuidar delas. Então é uma coisa que eu acho interessantíssima. O que eu vejo hoje é que a maioria das mulheres que eu atendo, que é um público acima de 50, 55 anos, é a geração de meio. O que é uma geração de meio? Os pais dessas pessoas usavam dentadura, usavam ponte móvel, acostumaram a ver a pessoa arrancando a prótese, pondo no copo de água e deitando para dormir. Essas mulheres já não perderam os dentes, porque os pais tiveram um pouco mais de consciência, os dentistas cuidaram um pouco mais, já não queriam sair arrancando tudo. Só que ainda assim perderam dentes de criança e pegaram o início das resinas. Porque é o que o doutor Rodrigo estava falando, na década de 80 é muito perto. Pô, eu nasci na década de 80, é muito pertinho, não dá para a gente falar que é uma coisa longe. As resinas começaram na década de 80 e eram ruins. Então, você pega essas mulheres, elas têm os dentes muito restaurados. E o amálgama, que é aquela extração escura, estava lá no fundo. Os dentes da frente têm resinas muito ruins, que já foram trocados 2, 3, 5, 10 vezes. Não tem o que fazer. Chega uma hora que a gente vai ter que olhar e falar, ou tira tudo e faz de novo, não vai dar certo. É onde entram as lentes de porcelana, que do meu ponto de vista, vão continuar sendo o tratamento de referência. As lentes de resina ficam muito boas, mas não dá para comparar com o nível de realismo que a gente tem com as lentes de porcelana por um único detalhe. As lentes de porcelana mimetizam 100% do que é o esmalte do dente. A resina é um polímero, é um plástico. Ela não vai conseguir ter a mesma naturalidade que a gente consegue com as porcelanas. Então é a cereja do bolo, porque realmente é a cereja do bolo. E faz a diferença, né? Totalmente. E como muda o sorriso, né, Pedro? Muda. E a autoconfiança, é aquilo que a gente estava falando. As pessoas mudam a autoconfiança. Eu contei para você da história da funcionária da minha amiga, que ela chegou na minha clínica e ela só chorava. E minha prima ajudou, era uma pessoa muito bem, muito querida, e nós refizemos a boca dela inteira, e o marido dela foi me agradecer. O marido dela entrou na minha clínica, me abraçou e falou, cara, obrigado por ter me devolvido minha esposa. É uma coisa que não tem preço isso. Com certeza. E ela foi promovida e ela hoje está no lugar da minha prima. Minha prima saiu da empresa que ela trabalhava para montar a dela. E hoje essa mulher está no lugar da minha prima. Grace, você que mexe com bastante gente, como isso é importante, né? A pessoa arrumar aquele lado dela que é importante, que daí de repente ela faz um investimento na vida dela. Por exemplo, o seguinte, ó, vou investir num carro, falar, não, vou lá gastar com o Dr. Rodrigo, gastar não, vou investir, né? Vou te falar isso. É, não troquei e aí de carro. depois eu compro quantos carros eu quiser, se eu tiver bem. Você que acompanha as pessoas, isso funciona mesmo, né? Isso é a mente, né? Quando a mente quando ela olha no espelho, ela se sente bem, ela conquista o mundo inteiro. Ela não deixou de conquistar algo, ela só está começando. E é uma coisa que eu falo, tem que se ajudar de dentro para fora e de fora para dentro. Então você tem que se ajudar com a mentalidade, acreditando em você para jogar isso para o mundo, mas também olhar no espelho e se ajudar de fora para dentro, porque aí você faz a composição completa, né? Não adianta você querer ser bem sucedida, é como você falou, até emprego ela melhorou. Por quê? Porque mudou o posicionamento, mudou a postura, mudou o olhar, mudou o sorriso, mudou a autoestima, ela conquista tudo. E aí a cirurgia fica barato, né? Pela mudança que pode ser feita, né, doutor? Você já viu muitas transformações, isso é uma realidade, né? Sim. As transformações que acontecem realmente... Às vezes você fala assim, não foi assim. Às vezes a gente acha... A gente não dá muita importância, tem gente que não dá muita importância, mas elas dão, às vezes, uma importância, uma coisa assim... É individual, né? Cada um é de um jeito. E realmente, poxa, que jeito... O sorriso tá na cara, né? Não tem como esconder, né? E muito igual legal. Alguma cirurgia facial também. É uma coisa assim que transforma demais também. Como a senhora de 84 anos também voltar
Qualidade de Que vida. para ela é qualidade de vida, né? A estética tem muito isso, né, doutor? Exato, eu acho que assim, hoje em dia a gente tem que pensar muito na qualidade de vida, né? Coisas que eu pego muitos pacientes que tiveram indicação de cirurgia há 20 anos atrás e falaram, não, você não pode fazer porque você já está muito velho, porque tinha 65 anos. E aí chega hoje para mim com 80 e poucos anos e aí complica, porque eu não tenho a mesma saúde que tinha antes, né? Então tem coisas que a gente pode fazer, mas eu não vou conseguir dar a mesma qualidade de vida que se tivesse feito um procedimento no paciente, né, com uma idade mais nova, né? Então hoje a gente pensa muito, o paciente chega lá com 70, 80 anos, você já está pensando que ele vai chegar a 90, 100 anos, né? Então você já tem que fazer alguma coisa pensando lá na frente, né? Muito bom. Amém. Vamos Muito chegar bom. lá, né? Pessoal, quero agradecer demais a presença de vocês aqui. Mais uma vez, assim, a gente, você vê como que leva muita informação, né? Eu me sinto realizado de poder ter gerado todo esse conteúdo, tudo gravado aqui. Thiago, tá ficando legal aí? Tá ficando top? Aí sim, então, muito feliz de vocês estarem aqui comigo, com a Grace. Obrigado, Grace, também. E agora, eu quero uma salva de palmas para eles. Vamos fazer uma homenagem aqui, que valeu a pena. Obrigado por vocês terem participado. Vamos fazer a foto, que depois eu vou aproveitar esse super palco, vou bater um papo com a equipe da Ortopedia Moderna. Não vou deixar eles irem embora sem a gente falar um pouquinho também. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Obrigado, Renato.